Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast Além do Púlpito, nessa inauguração maravilhosa. E temos uma palavra especialmente para você. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Matos e aqui nós vamos conversar sobre aquilo que muitas vezes não é discutido dentro do púlpito, mas que precisa ser discutido, precisa ser falado à luz da palavra de Deus. E o assunto de hoje é muito forte. A nossa pregação está confrontando o pecado ou está apenas agradando o coração das pessoas? Fique comigo. Existe uma pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui para isso. Quando alguém sai de uma igreja depois de ouvir uma palavra, uma pregação, essa pessoa, ela saiu apenas emocionada ou ela saiu transformada? Tá vendo aí o ponto, a diferença? Eu não estou falando que uma mensagem precisa ser agressiva, pesada ou sem amor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mensagem que tenha coragem de apresentar todo o conselho de Deus, tudo aquilo que a palavra já fala. Então, para você que ainda não nos segue, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para este episódio chegar até alguém que precisa ouvir essa conversa. É um bate-papo, eu e você. Porque hoje nós vamos além do púlpito, além daquilo que é a liturgia do culto. Então, vamos sem delongas. A pregação, ela precisa agradar. Quando nós falamos de agradar, falamos de agradar os nossos ouvidos, de agradar o nosso ego. Então nós vamos começar com uma pergunta desconfortável. O objetivo de uma pregação é agradar as pessoas? Porque se o nosso objetivo principal for agradar pessoas, nós teremos um sério problema. Eu quero trazer isso além do púlpito para você. Nós vemos quando nós pegamos a palavra do Senhor e nós vemos em Gálatas 1:10. Pegamos a Bíblia, abrimos e Paulo vai falar sobre algo muito importante. Diz assim a palavra do Senhor: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele vai dizer sobre isso. Então você vai perceber uma questão, porque existe uma diferença entre pregar com amor e pregar para agradar. Quem prega com amor fala aquilo que precisa ser dito, precisa ser falado. Quem prega para agradar as pessoas fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E nós vemos hoje nas igrejas, está assim, lotado de pessoas, com líderes agradando os ouvidos. Nós vemos que isso são coisas totalmente diferentes, falar com amor e falar para agradar. Nós vemos que Jesus, na palavra, na Bíblia, nos evangelhos, Jesus, ele também confrontava. Ele confrontava. Algumas pessoas têm uma visão de Jesus como alguém que somente dizia palavras bonitas, só palavras belas, o sermão da montanha. Mas quando você pega os evangelhos e lê e você começa a se alimentar, você percebe que Jesus também confrontava. Jesus falou sobre o pecado. Jesus, ele vai falar sobre arrependimento. Jesus também vai falar sobre hipocrisia. Jesus falou sobre o inferno. Jesus vai falar sobre renúncia.
Jesus falou sobre carregar a cruz. Jesus falou sobre negar a si mesmo. Olha que interessante. As palavras de Jesus confrontavam as pessoas, os líderes, os religiosos daquela época. E em Mateus 16, 24 vai dizer: se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso não é uma mensagem construída para massagear o nosso ego. Isto é uma mensagem que chama o homem para a mudança de vida, porque é isso que nós precisamos todos os dias, porque a nossa carne está inclinada para o pecado. E o que nós precisamos? Do remédio. Nós precisamos de quê? Do Espírito Santo. Aqui está uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos apresentando apenas o Cristo que abençoa? O Cristo que multiplica? O Cristo que dá vitórias? E nós estamos esquecendo o Cristo que nos chama ao arrependimento. Você está me entendendo? É isso que nós precisamos. Precisamos olhar para dentro de nós e nos arrepender. E existe o perigo da mensagem, meu irmão, a mensagem que agrada. Existe essa mensagem que ela é muito perigosa, que ela tem matado vidas, matado famílias. Essa mensagem que agrada, ela é perigosa, porque é uma mensagem que sempre vai dizer: Deus vai te dar, Deus vai abrir, Deus vai fazer, você vai vencer, você vai conquistar. Tudo isso é maravilhoso, te enche, você fica igual um balão inflável. Como é que está o seu coração? Arrependa-se, perdoe, abandone o pecado, as velhas práticas, negue-se a si mesmo, busque a santificação, obedeça a instrução que a palavra diz. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, porque Deus nos abençoa. O motivo de eu estar aqui é porque Deus tem derramado bênção sobre a minha vida, sobre a minha família. Deus, Ele abençoa sim. Deus, Ele derrama cura àquele que tem fé. Que seja uma fé de um tamanho de um grão de mostarda. O Senhor cura. O Senhor, Ele restaura laços. O Senhor restaura alianças. O Senhor, Ele abre portas. Ele é um Deus de milagres, sim. Mas o Evangelho de Deus, de Cristo, não pode ser reduzido àquilo que Deus pode fazer por nós. O Evangelho também fala daquilo que Deus quer fazer, não só, através de nós, mas dentro de nós. Não só no ambiente externo, mas no ambiente interno. O interno é dentro de nós. Preste atenção. Pregar para curtidas, pregar para o holoforte, para o crescimento financeiro da igreja. Aqui entra uma questão muito atual que nós estamos vivendo. Hoje existem números. Eu prego na internet. Existem visualizações, existem curtidas, existem compartilhamentos, existem seguidores, existem várias coisas, viralização, existem cortes na internet. Isso tudo é uma ferramenta que pode ser usado, que pode ser uma ferramenta maravilhosa. Mas existe este perigo e eu tenho que tomar esse cuidado. Você tem que tomar esse cuidado. Quando o pregador começa a pensar mais no algoritmo, mais no público, mais no crescimento do que na mensagem em si, a pergunta deixa de ser: o que Deus quer que eu pregue? Já não tem mais essa pergunta. A pergunta que passa a ser é: se eu pregar esse tema, vai ter mais visualizações. Se eu pregar esse tema, vai ter mais curtidas.
E isso é muito perigoso, porque aquilo que viraliza nem sempre é aquilo que transforma. Você pode pegar pega o seu Instagram agora, e pode olhar vídeos que viralizam, são vídeos totalmente sem conteúdo. Uma frase que a pessoa diz pode viralizar em 10 minutos, mas uma verdade bíblica, a palavra do Senhor, pode levar anos para transformar uma vida. Preste atenção. O nosso compromisso não deveria ser simplesmente produzir conteúdo, porque isso a gente põe uma iluminação e vai produzir um conteúdo, mas deveria ser anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade que liberta, a verdade da palavra. Deus quer nos conduzir a outro nível, a outro patamar espiritual. E nós vemos na palavra do Senhor, 2 Timóteo 4,3. Paulo fez uma advertência. Em 2 Timóteo 4,3 ele vai fazer uma advertência. Ele disse que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Elas iriam procurar mestres segundo seus próprios desejos. Olha como isso é sério. Às vezes nós não queremos, estamos aqui neste bate-papo, às vezes nós não queremos ouvir a verdade, porque a verdade confronta. A verdade muitas vezes ela confronta o nosso ego. Nós queremos alguém que confirme aquilo que já decidimos fazer. Queremos uma mensagem que vai dizer para mim, eu estou certo. Mas a palavra de Deus, muitas das vezes, chega para cortar, chega para amassar, chega para quebrar todo o nosso orgulho. Às vezes a palavra do Senhor vem dizendo assim, você precisa mudar. Essa é uma das funções da pregação, do Evangelho de Cristo. A pregação não existe para confirmar aquilo que você já pensa. Às vezes a mensagem vem, às vezes a pregação vem para confrontar você à mudança. O pregador está sendo usado pelo Espírito Santo para confrontar você a essa transformação, a essa mudança. E confrontar, preste atenção para você não entender errado, confrontar não é humilhar, não é você trazer humilhação para as pessoas. Tem que existir um equilíbrio, que esse equilíbrio é muito importante. Como eu disse, confrontar não significa humilhar, porque Jesus confrontava pessoas, mas Jesus também amava pessoas. Porque a verdade, quando você expõe a verdade, mas sem amor, você fala a verdade, mas fala a verdade em amor, mas se você dizer essa verdade sem amor, ela se torna arrogante. E o amor sem verdade pode se transformar em permissividade. Então precisamos dos dois, precisamos praticar a verdade da palavra, precisamos falar a verdade da palavra, mas também nós precisamos do amor. Efésios 4,15 vai dizer, fala sobre seguir a verdade em amor, as duas andam juntas. Então o pregador do Evangelho, o pregador não precisa gritar para provar que tem autoridade. Não precisa humilhar ninguém, expor ninguém. Não precisa criar uma polêmica artificial. Não precisa atacar pessoas quando vê que a pessoa não está adorando. Ele está vendo que a pessoa não está orando. Ele está vendo que a pessoa não está ali, ela está desligada. Não precisa. Ela precisa simplesmente abrir a Bíblia e anunciar aquilo que está escrito. Sem invenção. Porque a autoridade não está no volume da nossa voz. A autoridade, ela vem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autoridade. E uma pergunta para todos os pregadores.
todos vocês que ensinam, que pregam, que são mestres. Se você é pastor, se você é pregador, se você é líder, se você é um ministrante de louvor, se você é um professor da escola dominical, que está ali na igreja, eu quero deixar uma pergunta para você, exclusivamente para você. Você está preocupado em ser aceito pelas pessoas? Você está preocupado em ser querido pelas pessoas, em ser amado pelas pessoas ou ser fiel à palavra de Deus? Porque talvez a fidelidade faça você perder aplausos. Talvez a fidelidade faça você perder amigos. Talvez algumas pessoas não vão gostar, vai chamar você de santarrão. Talvez alguém vai deixar de seguir você. Talvez alguém não vai cumprimentar você, vai te olhar com cara fechada. Talvez alguém vai dizer, essa mensagem foi muito dura, essa mensagem não é para mim, foi muito dura. Existe uma diferença entre ser duro por orgulho e ser fiel por amor. Parece ser igual, mas não é. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos 20, 27 que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Não é apenas em partes confortáveis, não apenas as promessas, não apenas aquilo que dá esperança, mas também aquilo que corrige, aquilo que vai constranger você, aquilo que você vai dormir, vai deitar, vai falar, Senhor, muda a minha vida. A pregação do Evangelho ela tem que causar isso em nós. E agora tem perguntas para o público, para você, que vai aos cultos, que escuta pregações, que senta na cadeira e está ali escutando. Eu quero conversar com você que está assistindo este vídeo. E você vai responder aqui nos comentários. Você prefere uma pregação que te consola ou uma pregação que te confronta? Você acha que algumas igrejas estão deixando de falar sobre o pecado e arrependimento? Coloca aqui para mim nos comentários. O pregador, ele deve se preocupar com a reação das pessoas? E principalmente, preste atenção, você prefere ouvir uma verdade que dói ou uma mentira que vai te confortar? Eu quero muito saber da sua opinião no nosso podcast, na nossa mensagem de hoje. Eu quero que você responda nos comentários. Porque Deus tem mais para as nossas vidas. Deus tem mais para as nossas vidas. E nós vamos começar a aplicar tudo aquilo que nós vamos aprender. Essa conversa nós entendemos que ela não é apenas quem está no púlpito. É para todos nós. Porque uma coisa interessante, às vezes nós queremos uma pregação que confronte os outros. Ou a pregação não é para mim. Tô bem, mas a pregação é para Dona Maria. A pregação é para o José. Nós queremos que a mensagem confronte os outros, mas nós não queremos que uma palavra que confronte a nossa própria vida. Mas nós não queremos uma palavra que confronte a nossa própria vida. É muito fácil nós ouvirmos, essa mensagem é para o irmão, não é para mim não, porque eu estou lá no culto todos os dias, eu estou participando, estou lá fiel. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Porque quando esta palavra vem e vai confrontando, a nossa primeira reação não deveria ser pensar, quem precisaria ouvir isso? Será que é o irmão ali que está na minha frente? A pergunta ela tem que ser, Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, transforma. Senhor, me lapida. Senhor, muda os meus pensamentos. Muda o meu caminhar. Muda, Senhor, eu estou pecando
pecando, Pai, eu sou pecador, eu preciso da Tua graça. Eu preciso da graça do Senhor na minha vida. Eu preciso desse favor imerecido. Eu preciso da Tua misericórdia. E eu quero terminar dizendo que a verdadeira pregação não existe para produzir apenas admiradores. A pregação, ela existe para formar discípulos, fazer discípulos, para pregar o ID do Senhor. Não precisamos de mensagens que apenas façam as pessoas gritarem, glorificarem. Nós precisamos de mensagens que as pessoas vão querer mudar. É mudar de dentro para fora. Porque nós não precisamos apenas de um bom teclado, de um violão, de ser emocionados. Nós precisamos de transformação. Todos os dias nós precisamos ser transformados. Não precisamos de aplausos. Precisamos de arrependimento. E acima de tudo, precisamos voltar para isso aqui, ó. Olha aqui que nós precisamos voltar. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar para a palavra. Porque quando o pregador, o pastor, perde a Bíblia, ele pode até continuar tendo o microfone para falar. Ele pode continuar até tendo palco. Ele pode continuar até tendo seguidores, sim. Mas perdeu a essência daquilo que foi chamado para fazer. Não perca a essência que o Senhor colocou em você. Aqui, no nosso podcast Além do Púlpito, nós queremos conversar essas coisas sem constrangimento, sem medo, com verdade, com sinceridade, sem sensacionalismo, mas sempre buscando voltar para aquilo que realmente importa. É aquilo que importa. A palavra de Deus que transforma. O nosso manual de conduta, de fé, de mudança está aqui. Se alimente dela, se regozije nela. Busque ter experiências através dela. Busque ser renovado todos os dias através dela. Eu sou o Victor Matos e se essa conversa falou diretamente com você, se o Espírito Santo te tocou, deixe seu comentário, curta este episódio, se inscreva no nosso canal e compartilha. E lembre-se de uma coisa, nem toda mensagem que agrada transforma. Mas a palavra de Deus, preste atenção, a palavra de Deus, quando é recebida com o coração disposto, você está disposto? Você quer ser transformado por Deus? Quando você aceitar essa verdade, ela vai transformar a sua vida inteira. Vai transformar a sua vida inteira. Você está disposto a isso? A essa transformação que não é do dia para a noite, demanda um tempo. É Deus trabalhando devagarzinho. É você ali mudando, tinha ali várias manias, e o Senhor vem trabalhando e vem ali, ó, lapidando, vem cultivando a sua vida, e cada dia que passa você vem transformando cada dia mais a sua vida, e as pessoas começam a olhar para você, as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. O Victor de 15 anos atrás não é o mesmo. Houve uma mudança. Eu olho para ele, eu vejo uma luz. Tem algo diferente. Esse cara tá diferente. Não é o mesmo Victor que eu conheci. Não é o mesmo fulano de tal que eu conheci. Esse cara mudou, essa mulher mudou, esse homem mudou. Tá diferente. A palavra, quando nós começamos a ler, ela traz essa mudança. Ela traz essa transformação. Ela é luz.
ela nos guia, ela nos direciona, ela nos movimenta a estar mais perto de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Toda a sua casa, toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês. Que nenhum mal te sucederá na sua entrada, na sua saída. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus.